Rapaziada, o recalque da Leila Pereira chegou a esse nível. A minha sugestão seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar sozinho. Nenhum clube é maior que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quer jogar ele contra o sub-20 dele, entendeu? Então eu acho que seria bonito. Nós formávamos uma nova liga, excluindo o Flamengo, e o Flamengo joga com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que ele vai ter, sabe? Então, eu acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece em absolutamente nada o futebol brasileiro. Falaremos também sobre um ano do Felipe Luiz à frente do Flamengo, números mágicos, e sobre o nosso Sub-17 que jogou ontem as quartas de final contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão da categoria. E a Leila, hein, que quer excluir o Flamengo do futebol. Ela quer um campeonato que só tem os outros times e o malvadão não, né? É engraçado porque quando o Flamengo estava na merda, desculpa até o termo, mas quando o Flamengo estava na merda em relação à parte financeira, eu não via ninguém da televisão, nenhum repórter, nenhum jornalista, falar que os outros clubes deveriam ajudar o Flamengo financeiramente. E é isso que a Leila quer em relação à distribuição das cotas de televisão, em relação à nova liga. Porque o Flamengo gera muito mais audiência. Em qualquer lugar normal, quem vende mais recebe mais comissão. Mas parece que a Leila não quer isso em relação ao Flamengo. E lembrando que o Flamengo tem poder de veto. Qualquer time tem poder de veto, ok? Tem que ser por unanimidade. E o BAP já foi bem claro em dizer que o Flamengo, nesse novo contrato, perderá 500 milhões de reais, meio bilhão de reais até 2029. Isso é justo com o Flamengo? O Flamengo gerar mais audiência, colocar mais dinheiro em relação aos patrocinadores e o Flamengo receber menos do que recebe, né? Em vez de receber o justo, porque 40% do Premier vem da torcida rubro-negra, né? O Flamengo nem passa mais em TV aberta, porque as emissoras já sabem, se colocar o Flamengo no Premier, o Flamengo vende igual água. Sem o Flamengo, dona Leila, no campeonato, não tem patrocinadores pagando o que pagam. E eu acho de uma falta de respeito o clube que conseguiu os direitos de televisão para os outros, né? Porque quem não lembra, na década de 80, o Flamengo, ele tinha os jogos transmitidos, assim como os outros clubes, pela TV Globo, sendo que ela não pagava direitos de imagem para os clubes, não pagava direitos de transmissão. Se eu não me engano, foi o Márcio Braga que ligou pro Roberto Marinho e falou: não quero mais a transmissão dos jogos do Flamengo. Ou vocês pagam os direitos de transmissão pro Flamengo, ou a gente não permitirá mais que tenha transmissão. Todo mundo foi contra, né? E depois todo mundo se beneficiou dessa atitude do Flamengo. E agora vem a Leila, que em 2015 falou que o Flamengo vende mais, né? Ela estava em briga lá com o presidente na época, e ela falou: se me perturbar muito, eu vou lá pro Flamengo, porque o Flamengo vende mais. Então a Leila fala que o Flamengo vende mais em 2015, 10 anos depois quer declarar essa guerra ridícula contra o Flamengo, que está no seu direito e está buscando na justiça. Se a justiça entendesse que o Flamengo estava errado, não daria ganho de causa ao rubro-negro. Então esse desespero da Leila Pereira, principalmente, é por causa do crescimento do Flamengo, e ela quer aquela ajuda financeira, né? O Flamengo cresce, corta na carne para chegar onde está em relação à parte de finanças, e agora o Flamengo tem que ajudar os outros clubes, como vários jornalistas já falaram. Eu queria muito saber a sua opinião. Desculpa começar o vídeo falando sobre esse assunto, mas é algo que é revoltante, né? A gente se lasca todo para crescer, e quando a gente cresce, todo mundo quer morder uma farpela do bolo, sendo que a gente vende mais, e quem vende mais tem direito a uma comissão de acordo com o que vende. Pelo menos é a minha opinião, eu queria muito saber a sua opinião, tá? Coloca ela aqui nos comentários, que ver o que a Leila falou no começo do vídeo, cara, é realmente de embrulhar o estômago.
E agora a gente vai falar sobre o Filipe Luís, né? Que prazer que dá a gente poder estufar o peito e falar. A gente já tem um ano com um técnico à frente do rubro-negro, até porque depois da saída do Jorge Jesus, trocamos 9 vezes de técnico. O técnico que foi mais longe foi o Tite, né? O Rogério Ceni também foi um pouco mais longe, mas o restante dos treinadores, eles ficaram muito pouco tempo à frente do rubro-negro. Eles não conseguiam achar um esquema tático decente, condizente com o nosso DNA, e foi o que o Filipe Luís achou, né? O Filipe Luís começou com muita humildade no Sub-17, mesmo recebendo propostas de vários outros clubes ali de nível baixo da Série A e também clubes da Série B. Mas ele é visão de águia, o cara é inteligente, é à frente do seu tempo. Preferiu ficar no Sub-17 do Flamengo, né? Depois subiu para o Sub-20 e aguardando alguma brecha em relação ao time profissional. O Tite não permaneceu, não foi culpa do Filipe Luís, mas ele aceitou a proposta, ficou à frente do rubro-negro, e ele disse na data de ontem, né, em relação à homenagem que ele recebeu por estar um ano à frente do Flamengo, ele falou que quer ficar ainda por muito tempo à frente do rubro-negro. Galera, acredito eu que somente se o Atlético de Madrid chegar com uma boa proposta, que o Filipe Luís cogitaria sair do rubro-negro a partir do ano que vem, tá? Mas é um cara que entende o que é Flamengo, o DNA, o que é ser torcedor, o que o torcedor quer dentro de campo, e ele consegue botar tudo isso em prática. Vamos dar uma olhadinha nos números do Filipe Luís nesse um ano à frente do rubro-negro. Jogos oficiais, 69 partidas, 46 vitórias, 16 empates e apenas 7 derrotas. Aproveitamento de 74%, só fica abaixo do Jorge Jesus, tá? Gols marcados, 123 gols, uma média de 1,8 gols por partida. Gols sofridos, uma média de mais ou menos um pouquinho mais de meio gol, né? 40 gols sofridos e 3 títulos. A Supercopa, o Campeonato Carioca e também a Copa do Brasil de 2024. Esse é o Filipe Luís, à frente do rubro-negro. Esse é o nosso Filipão, e eu queria muito que ele permanecesse por muito tempo à frente do Flamengo, porque a gente, como torcedor, sabe o sofrimento que é achar um bom técnico, né? Nesses últimos 8 anos, 9 anos, o Rueda, acredito eu que era um bom técnico, gostei do trabalho dele, apesar da sua saída conturbada. Filipe Luís, muito bom técnico. Jorge Jesus, não preciso nem falar desses dois, né? Filipe Luís e Jorge Jesus. Gostei também do Rogério Ceni à frente do Flamengo, mas o Rogério Ceni tinha um problema muito sério de vestiários, né? Até o Everton Ribeiro falou há pouco tempo que o Rogério Ceni mudou bastante. Acredito eu que seja nessa situação em relação ao relacionamento fora das 4 linhas. É isso sobre o Filipe Luís, que ele permaneça por muitos e muitos anos, porque tem dado muitas alegrias à nação rubro-negra. E rapaziada, agora falando sobre a nossa base, sobre o nosso Sub-17. Ontem jogamos as quartas de final contra o Atlético Mineiro aqui no Estádio Luso Brasileiro, no bairro da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Mando de campo do Flamengo. Jogo único, mas lembrando, rapaziada, que a gente estava sem a estrela do time, o Rian Roberto, que em jogos assim decisivos do Sub-17, ele desce do Sub-20, porque ele já está no Sub-20, e joga a partida pelo Sub-17. Só que ele estava jogando pelo Sub-17 e pelo Sub-20 nesses últimos jogos. E contra o Corinthians no Brasileirão Sub-17, última partida antes dessa fase de mata-mata, o Rian Roberto infelizmente se contundiu. Teve um problema, se eu não me engano, no adutor da coxa direita ou na batata da perna da coxa direita, e ele saiu contundido, não pôde jogar a partida de ontem, e lógico, fez muita falta, apesar da boa partida do João Vitor, do goleiro Werneck do Flamengo. O Flamengo começou perdendo, né? Flamengo, até os 30 minutos do primeiro tempo, ditou o ritmo do jogo. Depois o Atlético Mineiro se encontrou dentro de campo. No segundo tempo o Atlético Mineiro foi melhor, fez o seu gol,
Só que logo depois do gol do Atlético Mineiro, o Flamengo foi lá e marcou. Depois de 20 segundos, empatou a partida. E no apagar das luzes, aos 43 minutos do segundo tempo, o Atlético Mineiro mandou a bola para o fundo do barbante, decretando a derrota rubro-negra e, como era jogo único, a eliminação do Flamengo na competição, no Brasileirão Sub-17. Lógico, a gente quer sempre ser campeão, nós queremos sempre os 3 pontos, ganhar as partidas, mas a base tem como principal objetivo ceder jogadores para o time profissional. E a falta do Rian Roberto ela foi nítida, foi notória no jogo de ontem. Ele faz muita diferença. Nesse ano de 2025, acredito eu que ele terá algum tipo de oportunidade no time profissional, nem que seja para entrar no segundo tempo, porque o moleque é diferenciado e o Flamengo trabalhando bem em cima desse atleta dará muitos bons frutos no time profissional. Depois, lógico, vem algum clube europeu trazendo um caminhão de dinheiro e geralmente os atletas eles têm um sonho de jogar no velho continente. Mas antes disso eu tenho convicção plena que o Rian Roberto nos dará alegrias no time profissional, como nos deu o Paquetá, o Vinícius Júnior, o Jorge, lateral esquerdo, que ajudou muito a gente na época, tá? O Wesley, entre outros bons jogadores. Então é isso sobre o nosso Sub-17. Gostaria de saber a sua opinião. Vocês acreditam que ainda em 2025 nós veremos o Rian Roberto no time profissional? Sua opinião é importante, coloca ela aqui, por favor, embaixo do vídeo.